Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a um dos primeiros vídeos aqui do nosso canal. Um canal que tem como objetivo compartilhar um pouquinho de fé, espiritualidade, mentalidade, rotina, coisas do dia a dia, receitas, enfim. Tudo aquilo que uma mulher multitarefas como eu, como provavelmente você acaba se deparando, né, no dia a dia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Patrícia, eu sou advogada, professora de direito, esposa cristã, católica, praticante, mãe, né, de uma pequenininha de 1 ano e 2 meses amanhã, esposa e apaixonada, né, por descobrir coisas novas e vivendo um momento da vida de voltar a olhar com mais carinho para aquelas coisas da rotina e não focar só tanto ali em trabalho, na correria. Então, esses vídeos aqui desse canal tem muito a ver com isso e estamos aqui num vídeo diferente de todos que eu já fiz, que é um vídeo de receitas, né? A minha filha tá aí nessa fase final, na contagem do prazo daquele período, né, em que dificilmente eles têm alergias, e ela precisava então experimentar de novo camarão, né, comer pela terceira vez camarão. Comprei, mas é só um pouquinho. Falei, o que eu vou fazer com esse restante de camarão? Abri o meu armário, olhei para o arroz arbóreo, o arroz arbóreo olhou para mim e falei, é isso mesmo, vamos lá. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer junto aqui um risoto de camarão. Vocês vão perceber que eu não tô falando muito alto, porque a bebê tá dormindo e quem é mãe aqui sabe o quanto que isso é precioso. Então, estamos aqui meio um pouquinho na penumbra, meio no escurinho e no silêncio para preservar o soninho dela. Mas o importante aqui, ó, vai ficar uma delícia. Não sou, né, aquela mestre na parte da culinária, eu acho que esse dom aí ficou todo com a minha irmã, tô aqui me empolgando falando, mas vamos começar, né? A gente vai conversando e fazendo o nosso risoto então enquanto isso. Eu vou começar aqui colocando um fiozinho de azeite na frigideira, a mesma frigideira que eu vou usar para fazer o risoto. E eu começo com o camarão, né? Colocando o camarão para fritar, digamos assim, não sei nem qual que é a expressão certa. Colocar o camarão aqui um pouquinho nessa frigideira, esperar um pouquinho o azeite esquentar, que daí a gente começa e a gente vai usar esse caldinho, né, essa sujeirinha, digamos assim, né, esse suquinho que vai ficar na panela para pegar o gosto também no nosso risoto. Enquanto isso, vinhozinho. Quero deixar os créditos para o meu marido, que se dedicou aqui tirando todas as barriguinhas, né, complementando aqui a limpeza do camarão, né, amor? Tá aqui de espectador do nosso vídeo, aguardando ansiosamente pelo risoto. Então, vou colocar aqui, deixa eu tirar essa água que ficou. Eu temperei, gente, o camarão com limão siciliano e sal. Só, tá? Você pode pôr um pouquinho de pimenta, enfim, você tempera a gosto, mas eu temperei com limão siciliano e sal. Eu gosto muito da combinação de camarão e peixes em geral com o limão siciliano. Então, eu coloquei aqui o camarãozinho, vou esparramar ele numa frigideirona grande, né, e funda. E vamos lá. Então, como eu dizia, eu não sou uma pessoa lá com muitos dons culinários, né? Na verdade, acho que a minha irmã mais velha, quando ela nasceu, ela pegou todos esses dons para ela. Inclusive, ela é formada em gastronomia, confeiteira, cozinha maravilhosamente. Daí eu fiquei com o que restou, né? Com o que sobrou, que não é muita coisa, mas pelo menos um risotinho que eu consigo fazer, consigo me arriscar. Então, se você é uma expert na parte da culinária e você estiver vendo alguma coisa que eu tô fazendo, falando, essa moça não sabe o que tá fazendo, às vezes pode ser que eu não saiba mesmo, e aí você me deixa suas dicas também aqui nos comentários, e a gente vai se ajudando, e a gente vai aprendendo junto também. Eu optei, gente, por fazer com o camarão 7 barbas, que é aquele mais miudinho mesmo, porque como, na verdade, o objetivo do camarão, ele era, pra minha filha, o que tinha lá já estava mais limpinho, e também para ela comer, né, fazer para ela é melhor, menorzinho. Então, por isso que eu optei, mas na verdade, quando eu vou fazer risoto de camarão, eu costumo preferir camarões um pouquinho maiores. Enquanto isso, né, enquanto o camarão
ele dar aquela cozinhada aqui e tal, até essa água secar também. Eu já coloquei a água quente, né, uma panelona com água quente, aqui na verdade com água para esquentar, que vai ser o nosso caldo de legumes, que a gente precisa também para o nosso risoto. Então ela já tá aqui numa temperaturinha quentinha, né, não sei dizer como que é, quentinha. E eu vou pôr então aqui um tablete. Lembrando que tem aquele pessoal que faz todo aquele preparo com legumes, com não sei o quê. É verdade. Aí faz todo aquele molho, põe na pressão. Mas Faz esse aquele aqui... caldo artesanal, né? Uhum. Você sabe que teve uma vez que foi muito engraçado. Uma das primeiras vezes que eu fui fazer risoto, que ia uma amiga na minha casa, que era uma amiga assim, toda do gourmet, né? Tudo era gourmet, tudo ela fazia diferentão. E aí eu falei assim, ah não, né, essa minha amiga, onde já se viu, eu vou fazer o risoto com caldo de legume pronto? Eu vou fazer o caldo de legume, vou comprar o legume, vou fazer o caldo. Eu fiquei, gente, a tarde inteira cuidando daqueles, lavando, cozinhando aqueles legumes, fazendo pra conseguir fazer o caldo do jeito lá pra colocar no risoto. E aí quando ela chegou, eu tava fazendo o risoto, né? E aí ela virou pra mim e falou assim, nossa, que legal, você faz com legumes de verdade? Eu uso o caldo de legume pronto, é tão prático. Aí eu olhei assim, né, pensando, meu Deus, quantas horas eu perdi à toa achando que ela fazia o... Né, ah, ela é gourmet, então hoje em dia, gente, não tem essa não, né? A gente olha, tem o preparo, mas agora, ó, que eu tô gravando esse vídeo, são 10 horas da noite, então imagina só, né? Comecei aqui a organizar as coisas, eram umas 9h30, imagina se eu fosse... ainda depois de colocar a bebê dormir, ainda fazer o caldo e tal, a gente ia tomar café da manhã de risoto de camarão, né, amor? Uhum. Ó, agora já secou a água, ele ainda não tá rosadinho, mas já secou a água. Ó, escuta o barulhinho. Apareceu aí? Cheirinho aqui, ó. Tá bom, né? Tem gente que fala, escuta esse cheiro, porque quando começa a fazer o barulhinho, o cheiro começa a subir e a gente começa a perceber ali a delícia que tá ficando. Gente, olha como que o camarão mingua. Ele já tá aqui rosadinho, então eu desliguei a panela um pouquinho, vou tirar, deixar a panela sujinha mesmo, só vou reservar aqui o camarão já fritinho. Vai sumir no meio do risoto, coitado. Mas, gente, é isso aí, né? Era o objetivo, na verdade, não era o risoto em si, era minha filha comer o camarãozinho. Ela comeu, então agora vamos usufruir do que ficou pra gente aproveitar e fazer um jantarzinho diferente. E graças a Deus ela não ficou com alergia, né? Graças a Deus ela não ficou com alergia. Até hoje, né, amor? Nada que a gente dê, tudo ela aceitou super, super bem. Bom, então agora para dar continuidade ao nosso risoto, eu vou colocar novamente um pouquinho de azeite. Porque o que tava aqui deu uma secadinha, então eu vou pôr um pouquinho mais, um fiozinho. Ligo a panela de novo. Deixa eu abaixar o fogo E aí eu vou pôr um pouquinho de cebola. Cebola picadinha. Eu coloquei meia cebola, né? Como eu falei, não é uma quantidade muito grande de risoto. Eu sou alguém que eu gosto de cebola nas coisas, então se você não gosta muito de temperar com cebola, às vezes coloca um pouquinho menos, enfim, dependendo da quantidade, né? De quantas pessoas forem comer. Tem gente que coloca alho. Tem gente que coloca alho também. Quer que ponha alho? Ok? Não? Você quem sabe. A cozinha é toda sua. Cozinha minha hoje? É. Tá diferente hoje, gente, porque normalmente aqui em casa quem cozinha é ele, né? Até a gente algumas coisas estão mudando, né? Eu tenho cozinhado um pouquinho mais, mas por muito tempo foi só ele que cozinhava aqui em casa. Maridão, manjo de cozinha. Então tô aqui com arroz arbóreo, quantidade, gente, sei lá, vai de olho. Eu não tenho uma quantidade certa. Eu já tinha usado esse arroz, por isso que eu falei, vamos fazer o risoto para ele não ficar guardado muito tempo aberto. Então acho que eu vou pôr mais ou menos metade disso, como eu falei, só eu e meu marido, e o risoto dá uma, né,
inchada, digamos assim, então eu não vou colocar muito não, senão a gente vai ficar 4 dias comendo risoto, e aí ninguém merece. E aí a primeira coisa que a gente vai colocar é o vinho branco. O que eu sempre digo é, quando você for comprar um vinho branco para fazer um risoto, não compra um vinho bom demais a ponto de você ter dó de colocar ele no risoto, e nem um vinho ruim demais a ponto de você não conseguir tomar. Ó. Até mesmo porque não vai a garrafa toda dentro do risoto, né? Aí o que sobrar a gente toma. Exatamente, no risoto vai menos da metade da garrafa, né? Eu ponho um pouquinho mais, mas olha, eu já tava tomando o vinho e, tá vendo? Ficou metade ainda da garrafa. Então, vai um vinhozinho, amor? Um brinde então, amor? Vamos lá? Aí, ó. Aí, gente. Então daí vocês fazem o risoto e ainda aproveitam o vinhozinho. Absorveu, né, esse primeiro vinho aí, a gente começa então com o caldo de legumes, colocando, mexendo, colocando, mexendo, eternamente. Né? A gente vai pondo, mexendo. E é isso aí, né? Assim a gente vai tendo aos poucos o nosso risoto. Bom, vamos conversando então enquanto isso, né? Falando um pouquinho aqui do canal. Eu já tenho, na verdade, um canal no YouTube que chama Insights de Direito, que ele é voltado para advogados e estudantes de direito, né? Como o próprio nome diz. Que eu falo de dicas do dia a dia, de coisas da rotina, tem bate-papo, entrevistas com advogados de outras áreas. Então, se você que está aqui, né, vendo esse vídeo, é advogado ou estudante de direito, já procura aí também sites de direito para você acompanhar, que lá tem bastante coisa mais prática da advocacia, do direito, daquilo que é a minha profissão mesmo. Aqui, esse canal, na verdade, ele é um canal para compartilhar experiências, para compartilhar reflexões, para compartilhar dicas. Então, é muito, como eu falei no começo, né, um canal de uma mulher que faz 300 milhões de coisas, como é a maioria das mulheres, né? Você que está me assistindo com certeza também exerce vários papéis na sua vida, tem várias coisas que você gosta de fazer, você tem várias faces diferentes, mas não faces diferentes como se fossem máscaras, né? Mas você tem as várias atribuições, os vários momentos, e compartilhar um pouco disso por aqui, né? Como a parte da fé e da espiritualidade, né? Como eu falei, eu sou católica e Deus colocou muito forte no meu coração, né? Esse desejo de compartilhar um pouco mais aquilo que Ele fala comigo, muitas vezes, né, através da palavra, nas minhas orações, nas reflexões, e também trazer um pouco mais de histórias de pessoas que viveram seus milagres naquilo que é o dia a dia da vida, né? Às vezes a gente fica pensando que milagres são só coisas muito extraordinárias, né? O céu abriu, desceu um anjo, e às vezes Deus, ele realiza os milagres naquele pequeno da nossa rotina. Então, ele colocou muito isso no meu coração, né? A importância de tentar trazer isso para um lugar em que as pessoas que tenham vontade possam acompanhar, possam seguir. Então, a ideia de um canal começou assim, mas aí eu pensei, por que não trazer um pouco de outras coisas, né? Trazer um pouco de receitas, né? De coisas que são gostosas da gente fazer no dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu acho que é muito importante, sim, a gente romantizar, entre aspas, os momentos da vida, né? Não é sobre romantizar na forma como a palavra é usada hoje, mas a gente olhar para os momentos do nosso dia a dia com mais atenção, com mais carinho, com mais amor e desfrutar mais desses momentos, né? Então, para mim isso é desde de passar um café, a forma como eu vou passar o café, ter uma xícara que eu goste, estar num ambiente que eu gosto. Então, fazer uma comida num sábado comum, né, para mim e para o meu marido, são algumas formas de desfrutar isso, e que por muito tempo eu não consegui fazer, porque por muito tempo eu estava focada demais apenas no trabalho, né? Eu sou a típica workaholic que ainda hoje tem dias que eu trabalho das 8 da manhã às 10 da noite, dando aula de manhã, dando aula à noite, indo para o escritório à tarde. Mas por muito tempo eu deixei um pouco desses outros lados, desses outros aspectos de coisas que eu gosto de fazer, como
cozinhar de vez em quando, como ler livros que me fazem me desenvolver, como fazer coisas manuais mesmo, né? Do it yourself, aquela coisa de, às vezes, eu fazer um brinquedinho para minha filha, ou eu mesma fazer algo na minha casa. Eu gosto de tudo isso e por muito tempo eu deixei essas coisas um pouco de lado por conta de trabalho. E aí eu tô num momento que eu tenho sentido muito forte no meu coração a necessidade de voltar a olhar para isso, né? De levar o trabalho num ritmo diferente. E aí eu pensei, bom, por que não compartilhar isso também, né? Já que Deus colocou no meu coração de compartilhar um pouco sobre espiritualidade e tudo mais, por que não pôr tudo isso junto? Então vocês também vão ver por aqui, não só essas reflexões, coisas de receitas, enfim, mas também um pouco sobre vinhos, que eu adoro, um pouco sobre os livros que eu leio, inclusive eu tô lendo um que eu tô adorando e não vejo a hora de conseguir compartilhar com vocês. Tudo isso eu vou colocando por aqui, né? E se for te ajudando de alguma forma, for agregando para sua vida, alguma dica te for útil, você comenta aqui, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like e assim a gente vai construindo mesmo uma comunidade de mulheres multitarefas aí que vão se ajudando e que vão se apoiando. E aí a gente segue então, enquanto isso, mexendo. Depois de mexer um monte, a gente continua mexendo, mas quando eu vejo que tá quase chegando o ponto, não chegou ainda, mas tá quase, aí eu venho com o parmesão. Aqui tem mais ou menos umas 150 gramas de parmesão, eu gosto de comprar o pedaço e eu mesma ralar, acho que fica bem gostoso, fica mais fresquinho e eu deixo sempre uma pontinha para depois a gente jogar em cima do risoto. Então daí eu coloco o parmesão e eu vou devolver então o camarão, para ele ficar um pouquinho mais cozinhando também com o restante do risoto. E é assim com o queijo que o risoto vai começando, ele vai tomando aquela textura, né, mais cremosa dele. Quando ele chega, ó, mais ou menos nessa textura, ainda tá com um pouquinho de água que não puxou, mas ele vai puxar. É quando eu desligo, né, eu experimentei e aí eu vi que ele tá gostoso, né, que já tá com al dente, eu gosto do risoto mais al dente, é quando eu desligo o fogo. E aí com o fogo desligado, eu deixo mesmo um pouquinho de aguinha, porque ele vai puxar essa água até a gente finalizar. Então não tem problema, porque senão às vezes ele fica muito seco e daí eu preciso pôr mais água. Então eu deixo uma aguinha. E aí a gente vai finalizar com a manteiga e o tempero, né? Tem gente que opta por manteiga com sal, sem sal. Eu acho que para risoto é interessante você comprar sem sal, porque daí depois você acerta o sal, né? Mas nada que impede de você usar uma com sal. A única coisa é que depois você vai colocar um pouquinho menos de sal também. Então, vamos lá, eu vou pôr... Como aqui não tem muito risoto, vai bastante manteiga, hein, gente? Eu vou pôr mais ou menos, um pouquinho menos de meio tablete de manteiga. A minha é sem sal. E aí eu vou experimentar pra eu acertar o sal, porque o camarão já tinha sal, né? Então daí, com o fogo desligado, é que eu vou temperar. Conferir o tempero. E aí agora eu vou completar com o sal. Noz moscada, amor? Ou não? Moscada. Posso pôr? Você deixa eu Pode pôr noz pôr. moscada? Sempre. Não precisa ser. Cadê a noz inteira. moscada? Tá na parte de baixo. Tá vendo? Ele que cozinha, ele que sabe onde que estão os temperos. Acertado o tempero. Sal acertado, tempero colocado. Agora vamos ver se ficou bom. Pronto o nosso risoto. É a hora, né, vamos ver. Estamos aqui, como eu falei, na penumbra, mantendo a escuridão na casa pelo nome do sono da nossa pequena. E vamos ver se ficou bom mesmo. Quero seu veredito, hein, amor? Eu gostei, mas eu sou suspeita, né? Foi eu que fiz, eu tenho que gostar mesmo. O que você achou? Vou provar de novo.
Vai ter que provar mais uma vez pra ter certeza? Mais uma vez, peraí. Muito bom. Aquele noz moscada que eu falei pra você pôr no final, acho que fez toda a diferença. Aquele pouquinho a mais? É. Então, então eu vou me sentir coautor desse prato. Ah, é? Aham. Então tá bom. Experimenta essa receita você também aí na sua casa e espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo também com outras mulheres multitarefas que possam gostar, né, desse conteúdo que a gente vai compartilhando por aqui. E é isso, vou continuar aqui antes que meu risoto esfrie. Muito obrigada pela sua companhia, até o próximo vídeo. Até mais.